Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de aproveitar que os amados irmãos estão sobre os pés. Eu gostaria de abrir no Evangelho de Marcos, o capítulo 10, versículo 46, uma passagem bem conhecida. Deus é bom. Na terça-feira, nós falamos também sobre os evangelhos. Vamos dar seguimento aqui, um propósito que Deus colocou no meu coração. Encontraram, irmãos? Amém? Eu vou ler apenas um versículo para que os irmãos possam tomar um assento. O versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amém? Podeis tomar os assentos? Pastor, obrigado pela confiança mais uma vez. O trabalho maravilhoso dos irmãos também que me confiaram, que me indicaram aí para estar ministrando essa palavra. Confesso que hoje essa semana tem sido bastante corrido. Até sempre eu converso bastante com o Júnior. Falei, Júnior, dois domingos do ano eu trabalho, só 2. Então a gente vem numa sequência de trabalho assim, bem corrido por causa das vendas da 44. Então hoje foi bem corrido. Parei mais cedo para estar aqui dividindo essa palavra com a igreja. Glória a Deus. Deixa eu ver os minutinhos. Até que horas? Então vamos lá. Amados, nós vamos falar hoje a proposta de Deus nessa noite para nós. Eu tive ministrando uns dias desses lá na casa de recuperação e nós falamos sobre o cego de Betsaida. Acho que é isso mesmo? Amém? E eu estudando esse livro, eu quero aqui tomar as palavras do nosso pastor, que uso bem das palavras. Ele diz que todas as histórias bíblicas, elas servem de um padrão para a nossa vida cristã. Quando lemos histórias, não são fábulas, não são contos, mas são histórias reais, onde nós tiramos lições para a nossa vida cristã. Amém? E falando desse personagem hoje de Bartimeu, se a gente for falar na teologia Bartimeu, filho, não vem ao caso isso. Eu gosto de pregar uma mensagem mais simples para a igreja, para que os irmãos entendam junto comigo a mesma palavra, amém? E nós vemos o versículo 1, eu sempre faço questão de ler versículo por versículo de algumas das pregações, mas esse aqui, o versículo 1, ele começa assim: e vieram para Jericó, e saindo de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão seguia Jesus. Bartimeu, Timeu, ou cego de Jericó, vamos falar assim, ele estava ali mendigando. Nós sabemos a história dele, que ele estava mendigando, que ele estava numa das piores, ou uma das piores situações. Temos outras histórias, temos histórias de leprosos. Então ele estava ali entre aspas, uma situação privilegiada, mas também de mendigando. Ele estava numa posição excluída, a qual ele tinha uma enfermidade de cegueira. Mas o autor do livro faz questão, no versículo 1, de falar de uma cidade chamada Jericó. Então eu não posso entrar na palavra sem falar alguma coisa sobre Jericó. Talvez 1.200 a 1.400 anos antes desse episódio, essa mesma cidade já tinha sido destruída. Após o exílio do povo de Deus sair do Egito, passa-se os anos, 40 anos no deserto,
Um dos primeiros desafios de Josué levar um povo, estava ali, uma cidade, ou a mesma cidade, chamada também Jericó. Até então, falar de Golias traz desafio na vida do cristão. Quando nós falamos de tirar a pedra, é desafio na vida do cristão. Quando nós falamos de gigantes, nós sabemos que são desafios a ser conquistado. Quando falamos de muralhas, nós entendemos na linguajar cristão que também são desafios a ser conquistado. Eu quero trazer nessa noite com a introdução que esse homem, embora chamasse Jericó ou desafio, esse homem estava no lugar certo. A princípio, a mensagem hoje de início é que você tem que ter convicção que você está no lugar certo. Você tem que ter convicção que você está na igreja certa, no trabalho certo. Nós somos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Deus nos dá um carro, Deus nos gera oportunidade, Deus nos dá um carro bom, Deus nos dá uma família boa, Deus nos dá uma casa boa, mas nós sempre estamos não contentes ou descontentes daquele lugar ou daquilo que você está ganhando. O ser humano, ou ele é contente, descontente para crescimento, ou ele é descontente simplesmente. Nós temos esse mal, nunca temos a certeza de que estamos no lugar certo. Isso aí eu vejo como ministro em todos os lugares que eu fui no Brasil ou fora. As pessoas, elas nunca têm certeza se estão no lugar certo. É uma dúvida que é coerente, eu passo por essa dúvida. Mas aquele homem, mesmo chamando Jericó, ele estava no lugar mais apropriado. Porque Jericó, no capítulo 6 de Josué, a Bíblia diz que Jericó foi derrubada ao chão. Jericó já não é mais desafio. Então aquele lugar era mais oportuno lugar para aquele homem estar. A Bíblia ainda, vamos falar um pouquinho da história de Jericó. No capítulo 6, versículo 24, se não me falha a memória, Josué, ele lança uma palavra profética que Jericó, o homem que não disse que nunca mais seria reconstruída, mas o homem que reconstruísse Jericó, ele seria amaldiçoado com a morte do seu filho. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, a Bíblia cumpre isso aí. Um homem chamado por rei El, no período do reinado de Acabe, ele reedifica Jericó, e assim ali o seu filho, Deus toma o seu filho, ele enterra o seu filho aos portões de Jericó. Então Jericó, ela é reconstruída, mas não é mais Jericó, não é mais Jericó de derrota, não é mais Jericó de desafio, já é Jericó, aleluia, conquistada pela forte mão de Deus. Eu não sei a posição que você está, aleluia, mas eu quero dizer, indiferente do gigante, Jesus já venceu na cruz do Calvário, indiferente do problema, Jesus já venceu na cruz do Calvário, aleluia. Pelo homem foi amaldiçoada. A palavra do profeta tem poder. Eu quero trazer essa introdução. Agora nós vamos falar de episódios paralelos, porque a Bíblia não coloca nada aqui em vão, irmãos. Cada versículo é uma riqueza. Livro de Gênesis, Deus trata agora com Adão. Capítulo 3, versículo 17, 12 em diante. Vamos lendo lá, você vai acompanhando. Deus olha para Adão, olha Adão, porque tu comeste da árvore, porque você comeste do fruto e deste ouvido à mulher, tu comerás do suor do teu trabalho e a terra será maldita. E a terra dará os seus abrolhos e seus espinhos. Avançamos, Isaías capítulo 53, versículo 5, fala que Jesus, ele carregou a maldição sobre si e pelas suas pisadeiras nós fomos sarados. Gálatas capítulo 3, versículo 17 ou 16, se não me falha a memória, fala que, que o madeiro, aquele que foi ao madeiro, se fez maldito. Eu quero trazer aqui na sua vida, oh glória a Deus, que há 1600 anos antes desse episódio, 1400 anos antes desse episódio, Jesus já tinha derrubado Jericó para preparar o momento. E eu quero trazer agora na revelação de hoje para você que o mesmo Jesus há 2000 anos atrás venceu essa luta que você está passando, venceu esse gigante que se levantou na sua casa. Toma posse e glorifique aquele que é. Aleluias! Eu não estou pregando o evangelho aqui do que você é mais que vencedor. Sim, eu estou pregando sim o evangelho que você é mais do que vencedor naquele que nos amou, naquele que carregou o madeiro, naquele que fomos sarados pelas suas pisaduras. Aleluia, Jesus! Então ele estava num lugar apropriado. Esse é um dos segredos do vencedor. Saber
que por maior que seja o levante, a promessa já foi feita. Saber que por maior que for o pecado, o sangue já foi derramado. Saber que por maior que seja o gigante, aleluia, Jesus já venceu ele na cruz, aleluias. Episódios iguais em épocas diferentes. Eu passo por isso, tem hora que eu passo por essas lutas. Tem hora que eu passo por cada um, irmãos. Quando eu vim para Goiás a primeira vez ministrar, pregar na igreja do pastor Gilmar Santos, eu vim vendendo balinha na rua. Todo mundo volta para trás. Mas eu sabia da promessa, eu sabia que eu estava no lugar certo, eu sabia que eu estava no momento de Deus, eu sabia que a promessa já tinha sido sido liberada. Se você tem essa certeza que a promessa já foi liberada, toma a chave da vitória nessa noite, aleluia, aleluias. Mas nós temos essa guerra entre nós. Nunca estamos contentes. Será que é para mim congregar ali mesmo? Quero dizer uma coisa de Deus para você. Deus te trouxe aqui e hoje Ele está falando com você. Eu estou no negócio, não arredo o pé, porque Jericó já foi conquistada, aleluia. Então ele estava no lugar. Amigos, se você não tiver certeza que você não está no lugar certo, nós temos a famosa impaciência. O evangelho estão pregando aí. Mediatismo. Pastel, não é na hora. 2 minutinhos o pastel está frito, né, Adriano? Mas não, né, pastor? É com paciência, é aleluia, com oração, é com jejum, mas sempre confiando que você está debaixo do propósito de Deus. Deus te trouxe, Deus garante, Deus te levou, Deus te garante, Deus te trouxe, Deus segura nas tuas mãos, aleluias. Pastor, eu entendi, então a prova está grande, maior é aquele da cruz do Calvário. Pastor, eu entendi, a prova está difícil, maior é aquele que prometeu. Pastor, a minha família crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio, adore, quem crê glorifica, quem crê, aleluia, não arreda o pé. Está no lugar certo. Tem que ficar atrás de promessa. Atrás de profeta aí nas redes sociais, atrás de respostas cósmicas. Já foi conquistado na cruz, eu creio, quem crê? Eu creio, você crê? Aleluia, a bênção é sua, irmão. Essa enfermidade é para a glória de Deus, esse desafio é para a glória de Deus. Vamos entrar na mensagem, aleluias. Então aquele cego, ele estava no lugar apropriado, embora o nome era Jericó. Jericó foi reconstruída, segundo alguns historiadores, o rei Herodes usava como casa de inverno, devido a ser um lugar a nível abaixo do mar. Então Jericó, agora é nosso, pastor. Jericó é nossa. Eu vim para Aparecida de Goiânia e falei, aqui é meu, aqui eu não vou radar o pé não, amor. Eu bem sei que vai voltar para trás, eu não vou. Então vamos ficar, porque é aqui que Deus vai prosperar. É aqui que Deus vai honrar. É aqui que Deus vai honrar. Aleluia. Foi aqui que Ele derrubou as muralhas. Foi aqui que Ele propôs o desafio. Foi aqui que Ele derrubou Golias. É aqui que eu vou levantar um altar para Deus. Aleluias. Quem crê, aleluias. Chorabandarábia. Sou. Aleluia, Jesus. Arreda o pé não, irmão. Fica no propósito que Deus chamou. E vamos avançar na palavra, que nós vamos voltar nessa parte. E Jesus passando ali por Jericó, e estava ali sentado junto ao caminho, mendigando, o cego. E ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava, filho de Davi, tem misericórdia. Eu quero dividir isso aqui em duas partes importantes, que quem tem visão de Deus entende, parece que Deus age sempre da mesma forma, usa a ferramenta diferente, mas ele sempre tem umas estratégias parecidas. Você está no lugar certo, você está na hora certa, mas muitas pessoas vão querer dizer que você não está no lugar certo. Talvez até dentro da sua casa. Quando a minha esposa ela falou para a gente, vamos voltar para Goiânia,
Vamos para São Paulo, lembra, amor? Falei, Deus falou no seu coração? Não, então nós não vamos arredar o pé daqui, louvado seja o nome de Jesus. Continue firme na promessa de Deus, continue, monta uma tenda, essa tenda vai virar uma casa, coloca o aleluia seus pés, e eu quero profetizar na sua vida uma palavra profética da parte de Deus, aleluia, as águas vão começar a rodar, a girar, aleluia, a seu favor, aleluia, porque chegou o momento de Deus agir, quem creu, quem permaneceu, quem não duvidou, que está embaixo da promessa, aleluia, Deus nessa noite, manda eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida, prepara porque vai começar a acontecer, aleluias, Espírito Santo de Deus, aleluias, e ele clamava a Jesus, um dos critérios, dos sinais, que eu vejo que Deus está na minha vida, pastor, é quando os trem começam a vir contra, querer me empurrar para trás. É quando alguém quer te desanimar. É quando a maioria dos conselhos fala, olha, sai disso, para desse propósito, sai que isso é maior para você, isso não é para você, você não está preparado para isso. Deus está falando nessa noite extraordinariamente aqui no seu coração, narração, mas Deus, aleluia, manda você continuar clamando, filho de Davi, tem misericórdia, continue clamando, continue acreditando. Às vezes o clamor é insistência, porque eles andam junto, o clamor, insistência, aleluia, mas o segredo é continue acreditando no projeto de Deus. Com rascunho aqui, Jesus mandou nem mexer com ele mais. Espírito Santo aqui, bora lá então. Muitos o repreendiam. Espera muita coisa, não, irmãos. Continua naquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que está queimando aí. Continua nesse propósito, irmão. Continua. Não tenho, pastor, mas ele tem, ele é o dono do ouro da prata, ele abre porta, ele faz acontecer. Aleluias! E ele continuou insistente, clamando. Mas muitos repreendiam. E Davi, aí chamou a frase que chamou o coração de Jesus. E ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali ele vai na promessa. Onde Natan olha para Davi, Davi já indo embora. Fala, vai nascer um aí da tua descendência, que será rei e manterá o seu reinado, o seu nome. Aí ele vai no livro de Isaías, onde fala que o renovo, o rebento do tronco de Jessé. Aí ele vai em Apocalipse, nesse versículo, e fala que, olha, não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, aquele que tem a chave. Quando você usa a expressão filho de Davi, pelo menos 17 vezes é falado no Novo Testamento, você está dizendo, filho de Davi, aquele que é o rei dos reis, aquele que é o senhor dos senhores, aquele que tem a chave representa a autoridade para abrir a porta. Então está no lugar certo, e ainda com Jesus no barco, aleluia, não tem como perder batalhas. Está no lugar certo, mas tem que estar com Jesus. Se você estiver onde Jesus não está, irmão, você já perdeu. Se você não estiver aonde Jesus quer que você esteja, você já perdeu. Se você estiver no lugar errado, onde que não é para você estar, Jesus está do outro lado, você está andando para o outro lado, você já perdeu. Mas se Jesus estiver com você no barco, você vai passar, aleluia. Se Jesus estiver com você no fogo, você vai passar. Se já cantará baixou, se você estiver com Jesus na profundidade, a mão dele estará lá contigo, aleluia. Esteja com ele no lugar certo, mas esteja com a presença dele, você não vai passar. Sem Jesus você vai passar. Quem pode adorar nessa noite, aleluia. Você não precisa de muita coisa, não. Precisa de Jesus.
Então está no lugar certo com a pessoa. Opa, alguém pegou a mensagem aí. Está no lugar certo com a pessoa. Aquele que te guarda não tosqueneja nem dorme, aleluia. Aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja, não cochila. A sua mão te sustenta, a guarda fiel está do seu lado. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não terás atingido, porque o Senhor está do seu lado, aleluias. Vamos dar seguimento à mensagem. Está no lugar certo com Jesus, aí vai, irmão. Está no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Você pode ter certeza que eu já fui onde Jesus não queria que eu fosse, pregador. Inúmeras vezes. Já viajei inúmeras vezes e quebrei a cara. Uma das vezes nós fomos para uma viagem longe aí, nós foi guinchado, né, pastor? Quase nós não chegou. Sabe por quê? Eu fui e deixei Jesus em casa. A outra vez eu fui, mas Jesus foi, mas eu não fui na vontade dele. Mas quando você entende que você está no propósito de Deus, no lugar certo, na hora certa, Jesus está passando aqui hoje e está dizendo: acerta o passo, aleluias. E Jesus parando disse que o chamassem. No primeiro expressão aqui que nós temos, um grupo queria afastar o cego de chegar até Jesus. Era muitos. Mas no versículo 49, Jesus não vai até ele. Disse que o chamasse, dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Alguém muito próximo de Jesus, pregador, que conhecia Jesus, falou: olha, tu vai lá em Jesus, mas olha, tem bom ânimo. Já deram a dica para ele. Para você ir até Jesus, tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. Vai ter sempre um grupo que vai querer te desanimar. Talvez do trabalho, talvez uma pessoa muito próxima. Mas eu quero dizer que tem um grupo pequeno que conhece Jesus, chamado obreiro da igreja, chamado irmão de ciclo de oração, que conhece e tem intimidade com Deus e vai sempre querer te aproximar, sempre está te chamando para oração, sempre está te chamando para os cultos, sempre está chamando para o propósito. Aleluia, Deus vai levantar um grupo, sempre tem alguém, aleluia, para estender a mão para ti, glória a Deus. Esse pequeno grupo foi até ele. Talvez Deus seja esse pequeno grupo hoje, trazendo uma palavra de fé para você. Tem bom ânimo. Mas pastor, eu não consegui metade do que eu queria 2025. Eu também não. Mas eu estou aqui com a minha família. Estou firme, estou congregando, estou gostando da igreja, estou amando os irmãos, conheci um povo lindo. Aleluia, meus filhos gostam de congregar. Deus tem me prosperado aos poucos, não é do jeito que eu queria, mas é do jeito dele. Aleluia! A mensagem passada eu falei que Tomé perdeu a bênção porque não estava no grupo. Sempre tem que estar perto do grupo, pastor. Tudo se resume em unidade. Esse versículo aqui está se resumindo em unidade, esse texto. E Jesus não foi até o cego. Não que ele não pudesse. Ele sempre vai. Hoje ele está aqui usando eu. Você não vai esperar um anjo descer. Deus está usando eu. Sou talvez esse pequeno grupo para dizer para você: ó, tem bom ânimo. Jesus está chamando para a vitória. É para você que eu estou falando da paz de Deus. Não desanima. Aleluia. Não fica moribundo. Não fica triste. Não. Tem bom ânimo. Alegra o seu coração. Jesus está te chamando hoje porque ele tem um propósito. Ele quer revelar algo dentro do coração para você. Aleluias. Já viu que a sua felicidade incomoda muitos? Um crente animado ninguém para, irmão. Esse dia uma pessoa falou: Tiburcio, você não fica grilado não? Eu falei: fico. Não sabe que dentro de mim eu fico com vontade de brigar, fico com vontade. Igual o pastor esse dia brincou aqui. Mas eu calo a minha boquinha e me mostro animado. Porque se você mostrar fraco, suas forças serão. Vamos para a palavra.
Crente, tem bom ânimo. O que eu posso dizer para você nessa noite, tem bom ânimo. Não desanime. Você está no propósito de Deus, continua. Pastor, mano, só estou vendo gente mandando eu parar. Eu só estou vendo problemas. É multidão de conta, multidão de dívida, multidão. Eu estou me sentindo tão... Sabe o que é o pior? Porque aquele cego, ele estava numa das maiores depressões que tem. No maior isolamento. Está no meio de pessoas e não ser compreendida por ela. Ninguém se importava com ele. Mas Jesus, ele tinha empatia. Oh, glória a Deus. O discípulo também tinha empatia. Chegaram, olha, tem um ali, tem bom ânimo. Ele chamou, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Às vezes o pior é estar no meio de tantas pessoas, no meio da sociedade e não sentir diferente, mas eu quero falar da parte de Deus, que Ele está te olhando, vendo seu coração, tem bom ânimo. Te anima. Pastor, sou tão incompreensível, quero ouvir que você te anima. Deus vai levantar alguém para te dar um tapa nas costas assim, um abraço, te anima. Ei, te anima, Ele te chama, te anima. Deus está te convidando para uma nova fase de vida. Deus está te convidando para um 2026 diferente. Deus, o Senhor está convidando você para andar com Ele. Nós vamos entrar nessa história agora. E ele levantou, já jogou a capa fora. Não quero entrar nessa parte. Se for falar de capa aqui, vai ficar 2 horas falando de capa. E foi ter com? Vai ter com quem resolve o problema. Vai ter com aquele que vai solucionar seu problema. Vai ter com... Deixa os outros mandar recado para Jesus. Não, irmão. É você que vai pagar o preço. É você que vai buscar o Senhor na madrugada, como foi ministrado terça-feira. É você que vai pagar o preço no joelho. É você que vai pagar o preço no jejum. É você, vai ter com Ele. Levanta, vai ter com Ele. Para de usar a capa da mediocridade, a capa do coitadinho. Para com isso. Vai ter um particular com Ele. É hoje, aleluias. Manda recado. Pensou que esse homem mandasse recado para Jesus? Ele foi ter com ele, Jesus. E Jesus, falando isso, disse: O que queres que eu? O que queres que eu? Que pergunta, né? Eu fiz um estudo sobre as perguntas óbvias de Jesus. Extraordinário. Que psicólogo. O que queres que eu te faça? Você quer ficar na mesma? Quer 2026 eu vim aqui nessa mesma data, eu vou pregar a mesma mensagem para você. Tem bom ânimo. Você vai estar no mesmo lugar, sentado, no mesmo carro, sem filho. Não mudou nada na sua vida. Ficou só nos papéis o propósito da faculdade, só nos papéis o propósito. Não fez nada. O Projetando 2014, até hoje você não fez nada da sua vida. Se você não levantar e hoje tomar uma atitude, vai ficar nessa: o que queres que eu te faça, sem resposta. Mas se você tomar posse dessa palavra hoje e dar uma resposta para o Senhor, se você tomar uma direção hoje, entender que você está no tempo, propósito oportuno de Deus, aleluia, algo novo vai acontecer. E daqui a um ano, você que vai estar ministrando essa palavra, Deus me exaltou, aleluia. Você tem a opção hoje, voltar lá, pegar a capa e voltar a mendigar. Você tem a opção hoje, voltar lá e falar que você não é capaz. Realmente você não é mais aquele que te capacita, Ele que te prepara, Ele que te levanta, Ele que te fortalece, Ele que te justifica, Ele que enriquece, Ele que empobrece, Ele que derruba e é Ele que exalta, aleluias. Nos primeiros versículos nós falamos que Jesus passava por Jericó. E essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Que tem à vista. E Jesus falou: vai, tua fé te salvou. Mas o que ele fez? Versículo 52. Ele seguiu Jesus. Irmão, escuta isso aqui. Alguém postou um vídeo no grupo aí. E uma irmã postou: Deus está falando no grupo da igreja. Observe tudo. Deus vem falando da caminhada. Deus vem falando de crescimento.
Deus vem falando de oportunidade de prosperidade. Deus vem falando de oportunidade de ministério. Deus vem falando nesses meses que eu estou aqui, acho que 3 meses, 4 meses, 3 meses, terceira ceia. Mas Jesus não parou em Jericó. Jesus continuou o caminho. O evangelho é seguir Jesus. Se você não entender que você agora recebeu a bênção, você vai seguir Jesus a partir de hoje. Se você não entendeu que o evangelho é um dia após outro, é novidade de vida. Se você não entender que parado você vai ficar para trás. Se você não entender que você tem que alcançar a salvação por força. Se você não entender, aleluia, glória a Deus, você vai ficar. Mas se você entender, você vai levantar, sacudir a poeira e seguir Jesus pelo caminho. Siga Jesus pelo caminho, aleluia. Muitos vão ficar para trás. Eu tenho muitos amigos que ficaram para trás. Uns morreram. Outros optaram por enriquecer. Pode ficar rico. Quero que você fique rico mesmo. Quero que você seja o maior dizimista dessa igreja, do ministério. Mas continua seguindo a Jesus. Todo o propósito de Jesus é tomar sua cruz e... Toma sua cruz e... Vinde a mim. Vinde após mim. Todo o propósito do Senhor é seguir. Deus faz um milagre, você segue Ele. Deus faz a obra na sua casa, você continua seguindo Ele. Deus faz uma restauração no seu lar, você continua seguindo Ele. Parado você não vai, mas nessa noite se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé comigo, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Tem de bom ânimo. As circunstâncias querem parar você. Tem quantos minutos ainda, pastor? 10 minutinhos? Não, menos, né? 10? Posso fazer uma ministração aqui com louvor? Está autorizado? Amém? Cadê o grupo de louvor? Quem pode adorar Jesus aqui comigo? Eu quero ministrar nessa noite para você que 2025... Isso não é palavra de emocionalismo, eu nem gosto disso. Não gosto de palavra que o homem é o centro da mensagem, jamais. Você não vai ver eu pregando isso. Se você acha que eu vou vir aqui pregar contra o seu ego, não. A palavra que eu vou trazer aqui vai confrontar você, que você precisa mudar, que você precisa conseguir seguir Jesus, que você precisa mudar, você tem que parar de ser um bebê chorão, me perdoa a expressão, Deus está tocando no meu coração, e dizer para você da parte de Deus, que esse gigante só está pondo medo, maior é o que